Saliento que, em conformidade com a resolução número 23 de 2022 deste colegiado, fica facultada a participação por videoconferência na presente sessão. Solicita à Secretaria-Geral que proceda à verificação de quórum, que prevalecerá durante toda a sessão para todos os efeitos, conforme artigo 35, inciso 2 do Regimento Interno. Estão presentes os eminentes conselheiros, doutora Sara Amandra Moraes Russolelli Souza, doutor Marco Antônio Chaves da Silva, doutor Paulo Gomes Júnior, doutora Maria Auxiliadora Campos Lobo Crachete, doutora Armênia Cristina Santos, doutora Nidalva de Andrade Brito e doutor Adalvo Nunes Dourado Júnior, além do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, doutor Paulo Marcelo de Santana Costa, e do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Pedro Maia Souza Marques, formando-se, portanto, a maioria absoluta necessária à instalação da sessão nos termos do artigo 30 do Regimento Interno do Conselho Superior. Registro ainda que foram apresentadas justificativas de ausência pela conselheira Áurea Lúcia Souza Sampaio Loep, que se encontra em gozo de férias, e pelo conselheiro Ayrton Juarez Chachina Mascarenhas Júnior, que se encontra em licença para tratar de interesse particular. Gostaria de saudar todos aqueles que se fazem presentes, saudar inicialmente o eminente Corregedor-Geral do Ministério Público da Bahia, doutor Paulo Marcelo de Santana Costa, que essa semana acompanha a Corregedoria Nacional na correção que está sendo realizada durante esta semana, durante esse período. Saudar os eminentes conselheiros Sara Amandra, Paulo Gomes Júnior, Marco Chaves, doutora Armênia, doutora Dora, doutora Nidalva, doutor Adalvo, fazer uma saudação à Secretaria-Geral, André Silva, saudar todos os assessores, todos os servidores, saudar todos aqueles também que acompanham por videoconferência de forma presencial a presente sessão. Submeta a apreciação do colegiado as justificativas de ausência apresentadas. Alguma objeção? Não havendo objeções, restam acolhidas as justificativas de ausência apresentadas nos termos do artigo 4º do Regimento Interno. Dago à Secretaria-Geral se atas de sessões anteriores para apreciação. Foi encaminhado aos conselheiros no dia 29 de abril de 2025, via e-mail institucional, a ata relativa à terceira sessão ordinária, ocorrida em 18 de março de 2025. Alguma retificação a ser feita na ata encaminhada? Como não há, declaro aprovada a ata relativa à terceira sessão ordinária, ocorrida em 18 de março de 2025. Algum expediente recebido ou expedido pela Secretaria-Geral para a Ciência? Registro que em 24 de abril do ano em curso foi encaminhada a moção de pesar e solidariedade à excelentíssima promotora de justiça, doutora Márcia Câncio Santos Vilas Boas, em razão do falecimento de seu genitor, o senhor Itamar Santos. Registro ainda, em cumprimento à determinação desse conselho, que foi encaminhada no dia 24 de abril de 2025, moção de pesar e solidariedade ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, à Associação Mineira do Ministério Público, à CONAMP, e aos familiares do excelentíssimo Procurador de Justiça aposentado, Joaquim Cabral Neto, em razão do seu falecimento ocorrido em 12 de abril de 2025. Vamos à ordem do dia. Em conformidade com a ordem de trabalhos prevista no artigo 35 do Regimento Interno, apreciaremos o procedimento de gestão administrativa objeto do item 1 da pauta. Em seguida, apreciaremos os inquéritos civis, procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios e notícias de fato, objeto dos itens 2 a 190 da pauta, ainda conforme o mesmo dispositivo regimental, salienta que as proposições, indicações e assuntos gerais, porventura trazidos pelos eminentes conselheiros, poderão ser apreciados ao final da sessão. Item 1, procedimento de gestão administrativa, siga número 51572, SIMP número 0030038/2023, origem Conselho Superior do Ministério Público, assunto proposta de resolução voltada a alterar o regulamento do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado da Bahia, proponente, Procuradora de Justiça Márcia Regina dos Santos Virgens, relatoria do 9º conselheiro Adalvo Nunes Dourado Júnior. Passo a palavra ao relator. Boa tarde, senhor presidente, Procurador-Geral, doutor Pedro Maia, saudar o presidente corregedor, doutor Paulo Marcelo, saudar nosso secretário-geral, doutor André Lavigne, saudar os pares, saudar também aqui os assessores, servidores da casa, aos colegas que nos acompanham. Eu herdei esse procedimento aqui e eu já informalmente conversando com alguns conselheiros, sugeri, não sei se será acolhido, que a leitura ficasse restrita à ementa ou
a ementa e subementa. E aí eu gostaria que Vossas Excelências deliberassem sobre essa questão, no que tange à leitura, se necessário a leitura do voto completo ou podemos nos restringir à ementa, que é relativamente extensa e penso que contempla todos os aspectos sensíveis do tema a ser abordado. Eu, de minha parte, Excelência, eu concordo, até porque está bem explicativa. Eu li o voto de Vossa Excelência, muito bem feito, e realmente está prejudicado, até porque essa resolução já foi revogada. Concordo. Também concordo, pela emenda. E não havendo objeção, senhor presidente, eu me proponho a leitura da emenda. Acredito que não haja. Por favor, eminente conselheiro, pode prosseguir com a leitura da emenda. Ações afirmativas, cotas raciais e para pessoas com deficiência. Proposta de resolução. Alteração da Resolução 142, de 21 de setembro de 2017. Redução da nota mínima, bem como a vedação de nota de corte ou qualquer cláusula de barreira na prova objetiva seletiva para ingresso para pessoas negras e pessoas com deficiências que concorram às vagas reservadas a tais grupos oferecidas nos concursos públicos de provas de títulos de provas de títulos para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado da Bahia. Necessidade de dar efetividade das discriminações positivas no âmbito do MPBA. Princípio da igualdade substancial. Resolução número 142, de 21 de setembro de 2017, revogada pela Resolução 29, de 25 de novembro de 2022. Proposta de resolução semelhante em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público. Existência de previsão, resultados das diligências apontam para a necessidade de aprimoramento da proposta. Extensão, implementação para a inclusão de outros grupos minoritários, indígenas e quilombolas. Perda do objeto, tema prejudicado. A subementa aqui, senhor presidente, eu faço a explicação e as diligências que foram realizadas, mas me parece que o colegiado já entendeu que as informações já foram suficientemente coletivizadas, então eu me atenho aqui a esse ponto e encerro a minha intervenção. Perfeitamente, eminente conselheiro. Indago se algum conselheiro ou conselheira deseja discutir a matéria. Estão todos de acordo com o voto do relator? Não é bem discussão, eu só acho que merece alguma reflexão o tema. Perfeitamente. Por isso, queria fazer uso da palavra. Perfeitamente, eminente conselheiro Marcos Pelo Chaves. que eu li até atentamente, o conselheiro Adalvo foi muito preciso na análise da complexidade que essa proposta traz e ela requer que haja efetivamente um aprofundamento. Eu destacaria, por exemplo, o censo étnico-racial, que foi destacado em relação ao Colégio de Procuradores, e aponta um percentual no censo de 5,3%, eu acho que esse percentual é bem aquém da quantidade de procuradores que se autodeclaram pardos ou negros. Então, assim, se a gente fosse fazer talvez uma análise do próprio resultado do censo, esse índice de 5,3 não corresponde à realidade do Colégio de Procuradores, nós somos 60. Então, isso é perceptível e vi até na época da divulgação do censo, divulgado institucionalmente, uma comparação com a fotografia. A fotografia, eu acho que ela vale muito menos do que a autodeclaração que é feita por cada membro no censo, quando se declara, e é essa a proposta. E olha que a gente está numa geração de Colégio de Procuradores de colegas que entraram no MP ainda sem cotas raciais. Então, quando se propõe a alteração de qualquer critério de cotas raciais na atualidade, dentro da linha do que o conselheiro Adalvo fez, é preciso se trabalhar com dados fidedignos, com o universo das minorias, e dando, obviamente, todo o trabalho para que essas minorias se manifestem e assim o façam. Embora eu acho que isso, se for o caso, não nesse momento, é uma tarefa desse órgão, sim, o Conselho Superior. Senhor procurador, Pois não, eminente conselheira eu entendi Saramandra. perfeitamente a posição de Dr. Marcos e concordo. Mas o voto do Dr. Adalvo realmente não poderia ser diferente, até porque está revogada. Qualquer outra coisa, nós teríamos que discutir uma proposta de nova resolução. Perfeito. Inclusive, doutora Sara, se me permite registrar aqui uma preocupação que
ocorreu para o então relator, o doutor Ricardo Regis Dourado, em ouvir o centro de apoio. Houve essa diligência, inclusive isso inevitavelmente produziu uma dilação que ampliou o prazo para além do mandato que se encerrou em dezembro do ano passado. E herdei esse procedimento e tive a preocupação de olhar minuciosamente e com muita atenção a proposição do colega Rogério Queiroz. Então, de fato, ele sinaliza para aspectos que devem ser investigados, apurados, debatidos com a profundidade incompatível, sobretudo com esse momento em que nos encontramos, em que a resolução já fora revogada já há bastante tempo, por sinal. Exatamente, Rogério Queiroz, inclusive, que faz parte da comissão que participa da próxima banca de concurso, né? Então, eu acho que é extremamente salutar essa observação, tanto do relator quanto dos eminentes conselheiros Marcos Chaves como Sara Amandra. Bom, eu indago novamente se todos estão de acordo com o voto do relator. De acordo. De acordo. O Conselho, à unanimidade, decidiu pela perda do objeto da proposta de resolução, considerando a revogação integral da resolução número 142/2017, nos termos do voto do relator. Ausentes os conselheiros Áurea Lúcia Souza Sampaio Luep e Ayrton Juarez Xaxindê Mascarenhas Júnior. Passaremos aos demais itens da pauta. Eminente conselheira Sara Amandra Moraes Russolelli Souza, estão sob a relatoria de Vossa Excelência os procedimentos identificados nos itens 2 a 18 da pauta. Vossa Excelência tem a palavra para proferir seus votos. Pois não, Excelência, cumprimento Vossa Excelência, da mesma forma eu faço ao nosso corregedor, nosso secretário, aos eminentes meus colegas conselheiros, aos servidores e aos assessores que se encontram presentes. Eu tenho uma primeira curiosidade, fico olhando ali para o nosso secretário. E o senhor, Vossa Excelência, como doutora Norma, quando presidia, na hora que termina o julgamento de qualquer item, de logo já olha para o computador e proclama. Ele faz nessa velocidade ou já vem pronto? Porque você não vai adivinhar o que nós fazemos, o que nós decidimos. Se é muita rapidez e muita inteligência. Eficiência da equipe da Secretaria-Geral e a segurança que passam para a presidência, eu diria que é notável. Ele proclama, porque eu tinha dificuldade, proclamava, mas ninguém preparava para mim. Aí Vossa Excelência olha para o computador e já está perfeito. Então vamos lá, mas não é para isso, só foi para dizer que registrar. E eu vou fazer de forma pública a eminente conselheira Sara Amandra. Talvez Sara tenha sido a pessoa, membro do Ministério Público, que mais participou de sessões dos órgãos colegiados dessa instituição desde sempre. Afinal, ela durante muito tempo foi procuradora-geral adjunta, várias vezes conselheira, e ela fez esse registro público elogiando a eficiência do secretário-geral e da equipe que dá suporte. Então, na última semana eu recebi esse registro, e já que o tema vem à baila, faço esse registro para o doutor André, Silvia e toda a equipe da Secretaria-Geral. Eu parabenizo a equipe, porque, de fato, eu sei que Vossa Excelência tem capacidade, mas não precisa ter o trabalho mental de memorizar e já proclamar um resultado tão preciso como faz Vossa Excelência. Vamos lá, ao que interessa. Homologação de arquivamento integral com TAC. São o número 2 da pauta. Homologação de arquivamento integral sem TAC. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 e 17. Conhecimento e deferimento do pedido de prorrogação do inquérito civil, dos itens 7, 14 e 18. Conhecimento e improvimento do recurso com homologação de arquivamento, 13 e 16. E vou pedir para retirar de pauta, Excelência, os itens 14 e 11. É assim como voto. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, é assim como voto. Eminente conselheira, vai retirar de pauta os procedimentos do item 14 ou 4? 4, perfeito. Todos de acordo? O Conselho, à unanimidade, decidiu nos termos dos votos da relatora homologar a promoção de arquivamento com compromisso de ajustamento de conduta do procedimento identificado no item 2.
Homologar a promoção de arquivamento dos procedimentos indicados nos itens 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 e 17. Conhecer e deferir o pedido de prorrogação de prazos dos inquéritos civis objeto dos itens 7, 14 e 18. Conhecer e não prover o recurso administrativo com homologação do arquivamento do procedimento indicado nos itens 13 e 16. Retirar de pauta os procedimentos listados nos itens 4 e 11. Agradeço a Vossa Excelência. Conselheiro Marco Antônio Chaves da Silva, estão sob a relatoria de Vossa Excelência os procedimentos identificados nos itens 19 a 42 da pauta. Vossa Excelência tem a palavra para proferir seus votos. Boa tarde, eminente Procurador-Geral, pares do Conselho Superior. Vamos lá. Homologação da promoção de arquivamento sem TAC. Números de pauta 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 41. Conhecimento e deferimento do pedido de prorrogação do inquérito civil 36, 42. Homologação do arquivamento CONTAC 22, 27. Conhecimento e provimento do recurso administrativo 19. Retirar de pauta 40. Agradeço ao conselheiro, todos de acordo? O Conselho Unanimidade decidiu nos termos dos votos do relator homologar a promoção de arquivamento dos procedimentos indicados nos itens 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 41. Conhecer e deferir o pedido de prorrogação de prazos dos inquéritos civis objeto dos itens 36 e 42. Homologar a promoção de arquivamento com compromisso de ajustamento de conduta dos procedimentos identificados nos itens 22 e 27. Conhecer e prover o recurso administrativo do procedimento indicado no item 19 e retirar de pauta o procedimento objeto do item 40. Conselheira Sara Mandra, Vossa Excelência presidiu muita sessão onde tinham aqueles procedimentos vermelhinhos. Os vermelhinhos, os famosos vermelhinhos. Isso dá para fazer uma analogia com o voto digital e com o voto de cédula, né? Então a contagem sai mais célere aqui. Atenção, mas eu não faço referência a esses procedimentos, não, porque esses são fáceis. É. São outros procedimentos que envolvem, inclusive, preliminares, você sintetizar o pensamento do colegiado e, na mesma hora, já dá o resultado. O mérito da cabeça, exatamente, é isso que eu estou falando, mas eu acho que o doutor André ajuda muito ele. Sem dúvida alguma, e registro mais, eu acho que dentro do perfil do Ministério Público de hoje, e aí eu falo para os colegas que nos escutam, são sessões quinzenais, onde a gente aprecia aproximadamente 200 a 300 procedimentos por sessão. Pois é, e a gente está falando de uma pauta mensal de pouco mais de 500 procedimentos que tratam de fatos de média e alta complexidade que são processados, procedimentos de inúmeras laudas, fruto do trabalho dos colegas. Aumentou muito a demanda e eu fico realmente muito orgulhoso, como eu registrei naquela primeira sessão, da capacidade desse conselho de dar as respostas em prazos céleres, sem deixar acúmulos. Aí eu registro em relação a cada conselheiro e a equipe que trabalha de forma alinhada, dando suporte. Eu preciso registrar, Excelência, que nós temos, sem desmerecer os demais, a gente tem um excelente conselho hoje. É o registro que eu faço. E sem também querer reforçar esse argumento, mas atirar pela última sessão que nós estávamos tomando posse, acho que esse conselho é mais célere. Esse conselho consegue falar e usar o tempo com mais celeridade. Sem dúvida nenhuma, fico muito feliz realmente com essa resposta institucional que esse órgão colegiado tem conseguido dar, e eu não tenho dúvida que a nossa instituição, os promotores, procuradores, estão muito orgulhosos desse trabalho. Eminente conselheiro Paulo Gomes Júnior, estão sob a relatoria de Vossa Excelência os procedimentos identificados nos itens 43 a 60 da pauta. Vossa Excelência tem a palavra para proferir seus votos. Pois não, senhor presidente, muito obrigado. Aproveitando em seja para cumprimentar Vossa Excelência, nosso corregedor, meus queridos pares, senhor secretário-geral, nossos servidores. Senhor presidente, voto pela homologação da promoção de arquivamento sem TAC nos procedimentos de números 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 59.
Eu voto pela homologação da promoção de arquivamento CONTAC, os procedimentos de números 56, 57 e 58. O voto pela não homologação da promoção de arquivamento, o de item 45. O voto pela homologação da promoção de arquivamento parcial, o de número 55. Recurso administrativo, voto pelo conhecimento e improvimento com homologação da promoção de arquivamento, os itens 43 e 60. E, por último, voto pelo conhecimento e deferimento do pedido da prorrogação de inquérito civil, o procedimento de item 54. Assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Indago se todos estão de acordo. Conselho unanimidade decidiu nos termos dos votos do relator homologar a promoção de arquivamento dos procedimentos identificados nos itens 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 59. Homologar a promoção de arquivamento com compromisso de ajustamento de conduta dos procedimentos identificados nos itens 56, 57 e 58. Não homologar a promoção de arquivamento do procedimento identificado no item 45. Homologar parcialmente a promoção de arquivamento do procedimento identificado no item 55. Conhecer e não prover o recurso administrativo com homologação do arquivamento dos procedimentos identificados nos itens 43 e 60. Conhecer e deferir o pedido de prorrogação de prazo do inquérito civil objeto do item 54. Agradeço ao eminente conselheiro Paulo Gomes Júnior. Conselheira Maria Auxiliadora Campos Lobo Crachete, estão sob a relatoria de Vossa Excelência os procedimentos identificados nos itens 61 a 99 da pauta. Vossa Excelência tem a palavra para proferir seus votos. Inicialmente, eu cumprimento Vossa Excelência, doutor Pedro, doutor Paulo Marcelo, secretário doutor André, Silvia, meus colegas de conselho, todos os assessores, os funcionários aqui presentes. E vamos lá. A homologação da promoção de arquivamento sem TAC dos procedimentos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Homologação da promoção de arquivamento CONTAC, os procedimentos de números 90, 91 e 92. Deferimento de prorrogação de inquérito civil de improbidade, procedimentos de números 93 e 94. Não conhecimento da promoção de arquivamento, procedimento de número 95. Conhecimento e desprovimento do recurso administrativo com homologação da promoção de arquivamento, os procedimentos de números 96, 97, 98 e 99. E a retirada de pauta do procedimento de número 73, que foi baixado em diligência. Assim que eu voto. Agradeço a Vossa Excelência, eminente conselheira. Quero fazer um registro também da presença do Dr. Luiz Cláudio, promotor de justiça, assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça, que faz um trabalho de destaque, de relevo primoroso realmente, e acompanha a sessão do Conselho. Pegando o gancho da fala da eminente conselheira mais experiente, não é isso, doutor Marco Chaves? Não gosto de ser chamado de decana. Mais experiente. No almoço eu conversava com o doutor Luiz Cláudio sobre a dinâmica de votação, então a conversa parece que foi encaixada, justamente ele ficou curioso para ver como acontecia hoje e a velocidade que esse conselho vinha dando a análise e votação dos procedimentos. Então faça esse registro, agradeço a presença. Doutor Pedro, eu estou inspirada, deixa aproveitar. Doutor Luiz Cláudio, para mim, foi um dos melhores assessores que nós tivemos no Ministério Público. Um colega comprometido, preparado, extraordinário. E aproveitar também, rapidamente, que eu já vinha com vontade de fazer e esquecia. Eu tenho que fazer um registro rápido, porque o colega promotor de justiça que vai para uma vara privativa do júri, principalmente na capital, vai porque gosta, mas não deixa de ser um grande abnegado. E eu queria registrar que eu lembrei agora e tornei a perguntar, a doutora merece aplausos, a doutora Armênia, por ter passado 18 anos no júri.
25, aliás. Foi a promotora, vida mais longeva no Tribunal do Júri, então ela merece os nossos aplausos, inclusive do Conselho. Fica uma proposta desse conselho, né? Ela se abstém de votar por ser terando moção de aplauso. Ao final do que ocorrer, pode ficar esse registro. Eu registro aqui, porque eu fui coordenador do CALCRIM, eu sucedi doutor Luiz Cláudio, inclusive. Eu sucedi doutor Nivaldo, hoje desembargador, e que foi antecedido por doutor Luiz Cláudio do CALCRIM. E, à época, a gente fez um ajuste no núcleo do júri com o CALCRIM e impondo algumas mudanças, melhorias, ajustes de fluxos. E na valorização da atuação do Ministério Público Tribunal do Júri, até um documentário, à época, foi feito, e esse documentário está nos registros da instituição. Eu até já instei doutor Adalto, coordenador do CALCRIM, para fazer uma exibição desse documentário. E, dentre várias práticas, era se reconhecer como hoje se faz a partir de algumas marcas atingidas em termos quantitativos. Doutor André, quando era coordenador do CALCRIM, doutor André sucedeu o doutor Marcos Pontes, que eu antecedi no CALCRIM, iniciou essa premiação destaques do júri, né, e justamente com esse intuito de fomentar a atividade e dar visibilidade. E eu faço essa fala mais alongada para registrar que a doutora Armênia, com seu perfil discreto e operoso, nunca aceitou ser homenageada, mas ela também não pode recusar uma homenagem feita de forma espontânea e proposta por alguém que também se destacou e desbravou o Tribunal do Júri, pelo menos o Ministério Público, para a atuação feminina das mulheres. Então, eu já faço esse encaminhamento para, no que ocorrer, fazermos essa moção. Concordo plenamente, e vou dizer mais, ela não pode recusar, porque o colegiado está decidindo com o voto de sala, salvo se for aprovado com o voto contrário dela. Eu diria que o voto contrário dela não vai ser acolhido, porque ela é parte interessada em aprovar ou não aprovar, então não vai votar. Então, assim, deixa eu ver se eu compreendi. A proposta original foi aditivada, né? Se não o for, eu gostaria de fazê-lo aí, para incluir a doutora Sara aí como uma pioneira. Sim. Perfeito. Eu gostaria de vamos fazer uma homenagem ao Tribunal do Júri, registrando mulheres que se destacaram e que desbravaram. A doutora Cleusa também ficou muito tempo no Tribunal do Júri da capital também, então, e tantas outras hoje. Perfeito, inclusive, o núcleo do júri hoje é coordenado por uma mulher, me acompanhou hoje na reunião do programa Bahia pela Paz, a doutora Mirella, está coordenando o núcleo do júri. Eminente conselheira, possivelmente homenageada com a moção de aplauso desse colegiado, que Vossa Excelência faz parte. Doutora Armênia, Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de cumprimentá-lo, doutor Pedro, e a mesa... Doutora Armênia, me perdoe, eu me desconcentrei, e aí eu quebro até os elogios feitos por doutora Sara. A equipe da secretaria também não me advertiu. Eu ouvi, juntamente com o conselho, os votos da eminente conselheira Maria Auxiliadora, mas não submeti ao colegiado. Então, indago se todos os conselheiros estão de acordo, antes de passar a palavra para a senhora, para depois proclamar o resultado. Então, o Conselho, à unanimidade, decidiu, nos termos dos votos da relatora, homologar a promoção de arquivamento dos procedimentos identificados nos itens 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Homologar a promoção de arquivamento com compromisso de ajustamento de conduta dos procedimentos identificados nos itens 90, 91 e 92. Conhecer e deferir o pedido de prorrogação de prazo dos inquéritos civis objetos dos itens 93 e 94. Não conhecer a promoção de arquivamento do procedimento identificado no item 95. Conhecer e não prover o recurso administrativo com homologação do arquivamento dos procedimentos indicados nos itens 96, 97, 98 e 99. Retirar de pauta o procedimento objeto do item 73. Agora sim, doutora Armênia, conselheira, eminente conselheira, estão sob a relatoria de Vossa Excelência os procedimentos identificados nos itens 100 a 111 da pauta. Antes de passar a palavra à eminente conselheira Nidalva, quer fazer uso da palavra. Inicialmente, cumprimento o nosso procurador-geral, nosso corregedor-geral, secretário-geral, mas eu não gosto muito de falar, todos já perceberam isso aqui, eu falo só quando é realmente necessário. Mas eu não podia perder a oportunidade de prestar o meu depoimento aqui,
reiterar tudo que foi dito aqui em relação à colega Armênia. Ela falou que tem 25 anos de júri, né, em Salvador. Mas eu conheço a Armênia trabalhando ao lado dela, em Santo Antônio de Jesus, e ela já era muito aguerrida, gostava muito do júri. Na verdade, a Armênia se encaixa em tudo, porque ela fazia atendimento a público como ninguém. Era uma promotora, assim... Eu até me emociono em falar de Armênia, porque era eu, Armênia e Rita Magalhães. E eu aprendi muito trabalhando ao lado de Armênia e de Rita Magalhães. Foi assim, um período maravilhoso de minha vida, foi quando eu fui promotora em Santo Antônio de Jesus. E a Armênia lá já fazia júri, porque eu cheguei lá para substituir, para ficar na vaga de Marli, que tinha sido promovida para Salvador, e Marli já tinha uma distribuição lá, uma atribuição dividida, que a Armênia ficava com o júri e Marli com a infância, que Marli sempre foi apaixonada pela infância. E eu também tive essa sorte, que era uma área que eu gostava muito de atuar, que era a infância. E eu fiquei na infância e a Armênia no júri. E os processos criminais e cíveis divididos entre mim e ela à época. E, assim, é uma colega que eu admiro demais. Ela é silenciosa, calada, assim, muito... Mas é muito generosa. Já precisei dela em algumas oportunidades que eu tinha um filho pequeno e, às vezes, ele tinha um probleminha de intolerância à lactose, e aí ia internado, e eu precisava dela para me substituir eventualmente na audiência, ela sempre muito disposta. Então, assim, eu fico muito emocionada mesmo de prestar esse depoimento para a Armênia, porque ela é muito... É mais do que uma colega, ela é amiga de quem trabalha com ela. Então, acho que ela merece realmente toda a homenagem que o Ministério Público vier fazer à Armênia, será bem-vinda. É o que eu teria a falar no momento. Depoimento emocionado e justo. Agradeço a eminente conselheira Nidalva pelas palavras. Subscrevo tudo que foi dito. Eminente conselheira, doutora Armênia Cristina Santos. Estou sob a relatoria de Vossa Excelência, procedimento identificado nos itens 100 a 111 da pauta. Vossa Excelência, tão celebrada, tão festejada nesta sessão deste órgão colegiado, tem a palavra para proferir seus votos. Eu cheguei aqui hoje andando e vou sair daqui voando, né? E agradeço, né, as palavras dos colegas e quero cumprimentá-lo, doutor Pedro, a mesa, doutor Paulo Marcelo, secretário André e os meus pares, agradecer, né, por esse reconhecimento e dizer que lá naquelas homenagens que eu declinei, tinha um marco de número e eu não tive a oportunidade de poder contar e chegar nesse marco. E cheguei à conclusão que se o meu total fosse aquele marco menos um, eu não era merecedora daquela homenagem. E para ser honesta comigo mesma, eu me obriguei a declinar da homenagem, mas não por desmerecimento à homenagem, mas por uma impossibilidade de aferição, né, do que foi proposto. Eu passo agora aos meus processos. Homologação integral de arquivamento sem TAC, 100, 101, 102, 103, 106 e 107. Conhecer e deferir a prorrogação de inquérito civil 104 e 108. Recurso administrativo, conhecimento e não provimento 109 e 110. Não conhecimento 105 e 111. E para finalizar, doutor Pedro, fazendo valer as palavras da colega Nidalva que trabalhou comigo, desde o dia que eu entrei no Ministério Público, eu visto a camisa do Ministério Público. E o que ela disse não empresta valor a mim, empresta valor ao Ministério Público, porque eu sempre quis, né, que fosse o Ministério Público que tivesse à minha frente ao ser reconhecido em cada comunidade que eu trabalhei. Eu não queria que eles conhecessem a Armênia, a promotora. Eu queria que eles conhecessem o Ministério Público. Parabéns, doutora Armênia, parabéns.
moção de aplauso vai ser votada, mas os aplausos já são recebidos a partir dessa fala que resume muito do que todos nós acreditamos e exercitamos todo dia. Eu peço a Vossa Excelência que registre para mim os procedimentos identificados nos itens 109 e 110, qual foi o encaminhamento? 109 e 110, o encaminhamento é conhecimento e não provimento. Dago ao Conselho se todos estão de acordo. Conselho, à unanimidade, decidiu nos termos dos votos da relatora homologar a promoção de arquivamento dos procedimentos identificados nos itens 100, 101, 102, 103, 106 e 107. Conhecer e deferir o pedido de prorrogação de prazo dos inquéritos civis objeto dos itens 104 e 108. Conhecer e não prover os recursos dos procedimentos identificados nos itens 109 e 110. Não conhecer o recurso administrativo dos procedimentos identificados nos itens 105 e 111. Agradeço a Vossa Excelência. Em razão da ausência justificada do conselheiro Ayrton Juarez Chachiné Mascarenhas Júnior, fica adiado o julgamento dos procedimentos identificados nos itens 112 a 137 da pauta. Eminente conselheira Nidalva de Andrade Brito, estão sob a relatoria de Vossa Excelência os procedimentos identificados nos itens 138 a 169 da pauta. Vossa Excelência tem a palavra para proferir seus votos. Mais uma vez, cumprimento o nosso procurador-geral, nosso corregedor-geral, nosso secretário, servidores aqui presentes, assessores, nossos colegas, procuradores, enfim, todo o público presente e que nos assistem aqui e à distância. O meu voto é pela homologação integral de arquivamento sem TAC, dos itens da pauta 138, 139, 140, 141, 144, 145, 148, 149, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167 e 168. Voto pelo conhecimento e provimento do pedido de prorrogação de inquérito civil dos itens 142, 146 e 154. Voto pela homologação integral do aditivo de TAC, de número 100, dos itens da pauta 143 e 150. Voto pelo conhecimento e improvimento de recurso com a homologação integral de arquivamento dos itens 147 e 169. Homologação integral de arquivamento com TAC, itens 151, 156 e 154. É assim que eu voto, Excelência. Agradeço, eminente conselheira. Indago ao Conselho se todos de acordo. O Conselho, à unanimidade, decidiu nos termos dos votos da relatora homologar a promoção de arquivamento dos procedimentos identificados nos itens 138, 139, 140, 141, 144, 145, 148, 149, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167 e 168. Conhecer e deferir o pedido de prorrogação de prazos dos inquéritos civis objeto dos itens 142, 146 e 154. Homologar o aditivo ao compromisso de ajustamento de conduta dos procedimentos identificados nos itens 143 e 150. Conhecer e não prover o recurso administrativo com homologação do arquivamento dos procedimentos indicados nos itens 147 e 169. Homologar a promoção de arquivamento com compromisso de ajustamento de conduta dos procedimentos identificados nos itens 151, 156 e 164. Agradeço a Vossa Excelência, eminente conselheira Nidalva, eminente conselheiro Adalvo Nunes Dourado Júnior, estão sob a relatoria de Vossa Excelência os procedimentos identificados nos itens 170 a 190 da pauta. Vossa Excelência tem a palavra para proferir seus votos. Pois não, senhor presidente. Homologação de aditivo de TAC, número 170, procedimento 170. Homologação de arquivamento com TAC, 171. Pelo não conhecimento e deferimento do pedido, pelo conhecimento e deferimento do pedido de prorrogação de inquérito civil, 172, 185, 186, 187, 188.
Homologação integral de arquivamento sem TAC. 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 183 e 189. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo. 176, 180. Referendar declínio de atribuição ao MPF. 184. Pelo não conhecimento do pedido de prorrogação de inquérito civil. 190. Desculpe. É assim como proponho, senhor presidente. Indago ao Conselho se todos estão de acordo. O Conselho, unanimidade, decidiu, nos termos dos votos do relator, homologar o aditivo ao compromisso de ajustamento de conduta do procedimento identificado no item 170, homologar a promoção de arquivamento com o compromisso de ajustamento de conduta do procedimento indicado no item 171. Conhecer e deferir o pedido de prorrogação de prazos do inquérito civis objeto dos itens 172, 185, 186, 187 e 188. Homologar integralmente a promoção de arquivamento dos procedimentos identificados nos itens 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 183 e 189. Conhecer e não prover o recurso administrativo com homologação do arquivamento dos procedimentos indicados nos itens 176 e 180. Referendar o declínio de atribuição ao Ministério Público Federal do procedimento identificado no item 184. Não conhecer do pedido de prorrogação de prazo do inquérito civil objeto do item 190. O eminente conselheiro Adalvo deve estar muito feliz que o Corregedor Nacional está aqui nessa semana, trouxe uma bancada vascaína junto com ele, doutor Luciano Matos e outros, então fica aqui esse registro e o convite para aqueles que outrora frequentavam as competições internacionais e ganhavam títulos, assistir essa semana o representante da Bahia, na Libertadores da América, jogar e se classificar para as oitavas de final da Libertadores contra o Nacional do Uruguai. Auguramos que o tricolor baiano tenha o mesmo êxito que o Cruz Maltino já obteve no passado. Fica esses votos registrados aqui, um passado distante, assim como demolidor de campeões, né, eminente conselheiro aqui da Bahia, e outros times que tiveram aqui, né, o América do Rio de Janeiro, e Galícia, Ipiranga, Leônico. Então, em relação ao América, eu me recordo bem de uma partida de futebol em que houve o protagonismo do então presidente do Bahia, senhor Paulo Vigílio Maracajá Pereira, fez as vezes de árbitro, inclusive, contribuiu. Era o VAR da época. Indago aos eminentes conselheiros se desejam fazer uso da palavra para alguma proposição ou indicação para tratar de assuntos gerais. Eu queria aproveitar só para também fazer minha homenagem singela à colega Armênia, porque eu estava impedido de falar. A doutora Dora aqui falou que se eu pegasse, ia pegar alguns paradrafos. Que eu e Sara já tínhamos desde o início, não foi, Sara? Usado. Então, não só a moção já encaminhada e assim, por unanimidade aprovada, eu gostaria de fazer um registro e também um pleito, as duas coisas. Primeiro foi lembrar que quando estive na condição de professor de parte geral na Universidade Católica, uma das últimas instituições de ensino onde eu tive o privilégio de ensinar, convidei a colega Armênia, porque sempre para mim foi uma referência, não só porque era uma colega de turma no júri, mas pela forma lhana, a forma como ela mesma que se reportou, sempre destacando o Ministério Público acima de qualquer vaidade ou de qualquer influência pessoal. Era perceptível isso, e em sala não foi diferente nessa boa referência do que é ser um profissional dentro da missão de representar uma instituição tão grande como a nossa, que é o Ministério Público. E a outra é dentro de um contexto que outro dia eu via algum tipo de reflexão e queria colocar isso também para que todos nós aqui no Conselho refletíssemos. Se perdeu o encanto pelo júri, nós temos hoje uma preocupação muito grande porque o modelo do julgamento em si tem despertado talvez um desinteresse, eu diria, do membro do Ministério Público vocacionado. E a gente tem tido em muitos momentos a necessidade de um mutirão para a realização de júris. E sei que isso não é algo da Bahia, isso é algo que tem se repercutido talvez nacionalmente, até pelo perfil da grande quantidade de crimes que tem acontecido ligados ao narcocídio, né? É a expressão usual. Mas, em paralelo a tudo isso que é real,
Eu acho que institucionalmente a gente precisa também pensar, talvez, o que fazer, né? A gente precisaria, talvez, no nosso curso de formação, ou eventualmente cursos específicos para o Tribunal do Júri, com nossos valores daqui da casa, e aí tem um grande exemplo, a colega Armínia, 25 anos de atuação no júri, e tantos outros colegas que atuaram, ou trazer, talvez, a academia. A gente precisa descobrir, doutor Pedro, aí fica esse pleito, e doutora Armínia, o que fazer. Se isso é real, e volto a dizer, não é um problema da Bahia, se isso é real em relação ao problema do Tribunal do Júri, eu ainda sou um defensor, talvez um romântico do direito penal, da instituição Tribunal do Júri, na realidade que ela foi e que, logicamente, a gente não vai ter aqueles julgamentos, mas em cada campo, em cada momento, nós podemos fazer o que nós acreditamos, né? E com o registro, eminente conselheiro, eu posso até tranquilizá-lo. De fato, há hoje uma procura não só de boa parte dos colegas, e aí eu falo principalmente no interior, de sair da atuação da área criminal, não só do Tribunal do Júri. Temos colegas que historicamente trabalharam na área criminal, saindo da área criminal, e isso enseja uma reflexão futura para uma redistribuição de atribuições, porque a divisão de atribuições nas promotorias do interior, feita em 2006 pelo órgão especial do Colégio de Procuradores, que à época teve como relator o hoje desembargador Edivaldo Rotandano, dividiu as matérias e, junto com a área criminal nessas promotorias, ficou também a área de moralidade e patrimônio público e a área de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, o que enseja em ficar nessa área matérias que têm uma urgência na atuação, os prazos mais curtos e uma pressão maior da sociedade, inclusive junto aos órgãos correcionais, tanto interno quanto o órgão correcional do controle externo do Ministério Público, CNBP, a Corregedoria Nacional. Então, isso tem desestimulado alguns colegas que militaram durante muito tempo na área criminal e no Tribunal do Júri. Sobre a questão da formação, eu posso registrar o que aconteceu nesta última turma, que demos posse no semestre passado, e que já ingressaram no Ministério Público com um mutirão do Tribunal do Júri em curso, e que esses colegas com um pouco mais de 5 meses atuando nas promotorias do interior do Estado, alguns já fizeram mais de uma dezena de júris, alguns já estão próximos de realizar as 20 sessões plenárias do Tribunal do Júri, e essa premiação que foi criado, o prêmio destaque do júri, eu até convido o Conselho, o Colégio de Procuradores como todo, a acompanhar. Todo ano acontece no dia da abertura da Semana do Ministério Público, na parte da manhã, tínhamos e ainda temos aquela premiação dos projetos, das ações, das boas práticas, que está sendo reformulada esse ano, repensada. E acrescentamos esse prêmio de destaque do júri no intuito de valorizar a atuação do promotor do júri. Esse ano teve uma belíssima homenagem, onde o prêmio de destaque do júri passou a ser chamado Prêmio Humberto Araújo, esse que foi um dos grandes nomes do Tribunal do Júri na Bahia, do Ministério Público no Tribunal do Júri e do Tribunal do Júri. A família, a viúva, os filhos, os netos, os bisnetos estiveram aqui tiveram no Ministério Público para poder acompanhar, e passou a ser um prêmio Humberto Araújo, e esse prêmio hoje é bastante disputado, cobiçado, são os 10 colegas de todo o Estado que realizam mais sessões plenárias, e o colega Raimundo Moinhos, que esse ano, no terceiro ano de realização desse prêmio, que agora se chama Humberto Araújo, antes de destaque do júri, ganhou nos 3 anos como promotor que realizou mais sessões plenárias do júri ao longo de um ano. Esse ano ele realizou 104 sessões plenárias. É algo digno de nota. Hoje no Bahia pela Paz teve uma apresentação da Defensoria Pública sobre a atuação da Defensoria Pública no Tribunal do Júri em todo o Estado, e apontava-se ali uma média de 40, 50, 60, e como destaque no último ano, a realização de 90 sessões plenárias por toda uma instituição. Acima de 90 sessões plenárias do júri, tiveram 2 outros colegas esse ano, o doutor Ariomar, que eu acho que deveria se abrir uma categoria à parte para premiar o promotor que realiza sessões plenárias e mais tribunais dos júris, e mais comarcas, enfim, distintas, e o doutor Davi Galo Baru. E tantos outros ficaram acima de 50 sessões plenárias do júri, o que dá mais de uma sessão plenária por semana, considerando o período de recesso, o período de férias que todos tiram ao longo do ano. Então,
eu faço esse registro e esse estímulo, esse fomento foi feito dessa forma. No último curso de formação foi dado mais do que um dia para o núcleo do júri para fazer as apresentações, e na turma que vai ingressar em agosto no Ministério Público da Bahia, que terá um curso de formação, o núcleo do júri já está alinhando com o CEAF essa temática, com a participação da Prata da Casa, de nossos colegas, na formação dos novos promotores, e já está sendo ajustado a vinda do professor Edilson Mogenor Bonfim para fazer um curso durante o curso de formação, que será aberto também para os colegas que atuam no Tribunal do Júri, já promotores da casa há algum tempo, com os novos promotores, obrigatório dentro do curso de formação para os novos promotores, e também dentro da formação dos promotores que ingressaram nessa última turma. Fizemos uma mudança no curso de formação, a partir da última turma que entrou, onde esse curso de formação acontece ao longo de 2 anos. Foram, salvo engano, 47 dias presenciais. Para a última turma foi o maior curso presencial que teve, normalmente são 30 dias, que é o mínimo, e ele continua por EAD e em eventos como esse que é realizado, como formação, e essa formação não é feita mais só pelo CEAF. Dr. Paulo Marcelo, nosso corregedor, está aqui presente, foi firmada uma parceria com a corregedoria participa também de toda a capacitação como órgão de orientação. Então, esse ajuste foi feito, e o resultado foi muito bom em relação à turma, e aqui eu não falo das outras turmas que ingressaram antes, mas apenas o registro dessa última turma que teve essa experiência, tem correspondido já na chegada da instituição, muito em razão da necessidade, de fato, há uma necessidade, porque é um número de sessões plenárias, foram 500 sessões plenárias em pouco menos de 3 meses, e esse ano tem previsão de 1.000 sessões plenárias em algumas comarcas, fora as outras sessões plenárias. Então, é um número expressivo de sessões plenárias, e está tendo uma resposta institucional bastante expressiva. O núcleo do júri, com apoio da Procuradoria-Geral, do CALCRIM da Procuradoria-Geral, tem conseguido construir soluções a partir de estímulos aos colegas que fazem essas sessões plenárias, principalmente naquelas unidades, naquelas comarcas que estão desassistidas de promotor titular. Então, a instituição, hoje pela manhã, no Bahia pela Paz, o desembargador Geda, que ocupa o cargo dentro do Tribunal de Justiça do CNJ do GMF, registrava de forma positiva que não tinha sessão do júri hoje dentro do Tribunal de Justiça que caía pela falta de promotor, que todas as sessões marcadas, em um número muito expressivo, tinham promotores nas sessões. É um desafio. Ontem eu falei dos desafios que o Ministério Público da Bahia tem para o Corregedor Nacional, e a forma criativa, corajosa que essa instituição tem superado esses desafios. Eu estou absolutamente alinhado com as colocações de Vossa Excelência e tenho trabalhado junto com a equipe do CALCRIM, do Núcleo do Júri, dos promotores do júri, para que possamos realmente ter, enquanto a legislação, eu fui promotor do júri de titular, de promotoria de trânsito final do júri, e sempre fiz sessões por onde eu passei do Tribunal do Júri. Eu tenho afeição pelo plenário do júri, mas compreendo o discurso hoje, quando os números de crimes dolosos contra a vida estão num patamar realmente muito alto, e a Polícia Civil começa a apresentar a elucidação desses crimes juntamente com o Ministério Público. Então, o número de casos que chegam para o Ministério Público, além daquelas tentativas, é muito substancial, e as duas fases do Tribunal do Júri, o quanto isso cria dificuldade para uma resposta efetiva e final do Poder Judiciário, do sistema de justiça como um todo. Mas enquanto a legislação determinar que o júri ocorra da forma como hoje ocorre, o Ministério Público da Bahia precisa realmente, como Vossa Excelência colocou, de colegas que estejam dispostos e preparados para enfrentar essa realidade. Estamos trabalhando nessa linha. Feliz de saber das iniciativas, doutor Pedro, que realmente se mostram dentro dessa percepção, que é um fato, como eu disse, não só da Bahia, do Brasil. E uma coisa também que faltou dizer em relação ao que pode ser feito, eu já ouvi de vários colegas do 2º grau, assim, o desejo de também, eventualmente, participar de um mutirão. Não estou falando de mim mesmo, não falando de ouvir de colegas. Há alguma, e essa pergunta ninguém me respondeu ainda, né? Se há algum exemplo de algum procurador no âmbito... Desconheço. Que eu saiba, não. Desconheço. Né? Que eu saiba, não. Mesmo que designado em conjunto com o promotor. Eu né? desconheço né? essa iniciativa. O outro fato é que, assim,
louvável iniciativa da Corregedoria, isso já era uma demanda da ideia da Carta de Brasília, a Corregedoria que também contribuísse nesse aspecto da orientação. Muito louvável, parabéns à gestão por essa percepção e ao corregedor por estar com esse propósito. E eu acho assim, sugestão, a gente falou do júri, que é, assim, talvez a nossa bandeira principal na área criminal, mas eu também fui promotor criminal de uma vara muito difícil, que é a vara de crimes econômicos, e depois de muito tempo na vara específica, é que você aprende um pouco sobre o tipo de delito que você está lidando. Lógico que não é tão simples para quem não tem, talvez, a vocação e nem o tempo de aprendizado, mas seguramente, se nós encontrarmos colegas vocacionados e com estímulo, como já tem aí o prêmio para o júri, a gente vai ter um resgate de uma área que é de suma importância. Talvez a gente não tenha dificuldade nenhuma hoje para explicar para a sociedade o papel do Ministério Público quando é da área penal. A área penal sempre foi e sempre será a nossa bandeira maior. Então fica registrado os meus parabéns, porque eu desconhecia até, quando Vossa Excelência até citou a análise de estudos daquela distribuição do conselheiro, na época, rótulo do órgão especial, que, salvo engano, que é 2009. 2006, é muito tempo. Né? Completo 20 anos ano que vem. Muito tempo, realmente. Eu queria fazer uma proposta de encaminhamento, pegando o gancho da fala da eminente conselheira Sara Mandra, e toda a discussão sobre o Tribunal do Júri, fazer uma homenagem aos promotores que atuam, uma moção de aplauso aos promotores que atuam no Tribunal do Júri, nas diversas comarcas, representados na pessoa da conselheira Armênia, que por 25 anos militou na vara do júri, na promotoria com atuação na vara do júri da capital, no plenário do júri da capital. Então, eu acho que talvez essa moção de aplauso traga a justiça e se coadune com a fala também da conselheira Armênia, que sempre procurou colocar a instituição à frente do próprio nome. Então, eu acho que essa homenagem aos promotores do júri por essa atuação que eleva a imagem institucional e que atua sempre em prol da defesa da vida, em defesa da sociedade, e essa homenagem se materializa com a moção de aplausos à conselheira Armênia, que por 25 anos militou no Tribunal do Júri, no plenário da capital. Todos de acordo? A conselheira se abstém de votar, por favor. Eu vou dizer por quê também. Eu fiquei preocupada e faria uma intervenção de qualquer jeito. A gente não pode citar nomes. A gente não pode esquecer que nós temos inúmeras colegas, mulheres, trabalhando no júri e cometeria, às vezes, injustiça. Inclusive, Ilhéus, nós temos 2 mulheres atuando diretamente. Então, foi muito boa essa percepção de Vossa Excelência, homenagear os promotores do júri através do doutor Armênia, que passou 25 anos. Perfeitamente. Vários colegas. Patrícia Fernandes tem feito júri em diversas comarcas, no júri de Itabuna agora também, doutora Carolina, também, que o doutor Marcos, quando estava à frente da Procuradoria Civil, teve a feliz iniciativa de colocar a decana do Colégio de Procuradores. Carol está brilhando no plenário do júri de Itabuna. Então, tem diversos colegas que estão, homens e mulheres, muitas mulheres também, brilhando no Tribunal do Júri. Eu só queria registrar, doutor Pedro, que eu não fui... Ilhéus são 2 promotoras há muito tempo, todo mundo premiado, Giovana e Darlose. Do júri de Ilhéus. Participei da vara privativa, eu acho que a primeira mulher a participar lá também, em Ilhéus. E concomitante, eu substituía eu fui promotora titular, que eu tive um juiz, que foi o pai de Paulo Gomes, e a pedido meu, e aí lembrando a Armênia, porque eu queria o Ministério Público atuando. Ele ia toda semana fazer um júri por semana, em Una. Então eu tive juízes que trabalharam muito no júri. Eu fui muito feliz por isso. Em Ilhéus eu fui para a vara privativa, tive o doutor Alfredo Couto, que também fazia 3 júris por semana. Em Quaraci, Paulo Chenot. Cheguei aqui em Salvador, peguei o doutor Landim, que fazia um júri por dia. Pois é. No início. Fazia audiência pela manhã, um júri à tarde. A Armênia, inclusive, foi me auxiliar, ela e o doutor Jânio, porque eu estava na Ampeb. É só esse registro, lembrando aqui do registro necessário, para não deixar, o registro importante é o desembargador Paulo Gomes, pai do nosso colega conselheiro, eminente conselheiro Paulo Gomes. Semana fazer, perfeitamente, isso é importante, resgatar a história para poder não só homenagear quem fez, mas também servir como exemplo para quem está fazendo. Só para também não esquecer de registrar, a doutora Letícia
também ter feito muitos júris na região cacaueira. Então, são registros mulheres que estão fazendo júri naqueles plenários que outrora mulheres que se destacam hoje no segundo grau e nesse conselho passaram e deixaram o caminho aberto para que fosse ocupado também com muito brilho. Então, doutor Pedro, também registrar o trabalho brilhante que Mirela está fazendo à frente no do núcleo do júri. Núcleo do júri. Né? Brilhante o trabalho de Mirela. Foi desafiada no passado com esse mutirão do júri, tem respondido de forma efetiva. Outra colega também que militou muito tempo e foi convidada a ocupar um cargo no Tribunal do Júri na capital, a doutora Isabel Adelaide também outra guerreira do Tribunal do Júri. São muitas mulheres. Ana Rita Nascimento. Ana Rita Nascimento, que hoje está fazendo um projeto belíssimo na área do Cleusa eu registrei já antes, Cleusa, pequena notável. E assim, esse curso de Adilson Mongenor Bonfim, essa turma nova, e aí eu também estendo para a turma que ingressou, as últimas turmas que ingressaram, 2020, 21 e 22, tem um número expressivo de colegas fazendo esse curso em São Paulo, indo todo mês realizar esse curso. Mirela tem ido com os colegas, e tem alunos desse curso de Adilson Mongenor que já estão há muito tempo, há quase uma década, acompanhando isso aí, a doutora Lívia também, que trabalhou na região cacaueira, mas especificamente nesse grupo que tem ido para São Paulo, o número de mulheres é maior do que o número de promotoras, é maior do que de promotores. Então, eu vejo, eminente conselheiro Marcos Chaves, em que pesa essa preocupação de Vossa Excelência, que é a minha também, é muito mais de ajuste do que de falta de estímulo, e a instituição precisa ajustar e dar capacitação e oportunidade para que os colegas, individualmente, através de iniciativa própria, possam também se aperfeiçoar, mas que a instituição proporcione isso aí. E o que a gente tem feito com essas turmas que têm entrado não é jogá-los nos plenários do júri sem apoio, sem preparo. Tem tido uma estrutura para dar apoio, e a gente tem também buscado capacitar, e isso acaba criando uma cultura de realizar essas sessões. Eu acredito que o rumo esteja sendo correto e os ajustes sendo feitos de forma, à medida que a instituição tenha essa possibilidade. Registrar que ingressaram 30 promotores, nenhum dos 30 saiu da instituição, eu acho que é a primeira vez que isso ocorre. Os 30 promotores continuam no Ministério Público da Bahia, e o quadro substituto foi ampliado para 60. Cada promotor desses 30 tem uma primeira designação e a segunda designação, ou seja, responder por 60 promotorias. Os que ingressarão em agosto, responderão também por 2 designações, primeira e segunda, e os que atualmente são substitutos, continuarão substitutos a partir de uma mudança na lei que nós fizemos no ano passado. Então, teremos 120 promotorias ocupadas por esses novos promotores e um concurso já em curso para ano que vem ingressar mais uma turma. Então, a instituição também caminha para provimento daqueles vazios em algumas regiões e em algumas áreas que causaram um distanciamento em relação à população e em relação à atuação em alguns locais como o plenário do júri. Então, eu estou muito convicto do caminho que está sendo percorrido pelo Ministério Público da Bahia, no sentido da presença no Tribunal do Júri. Todos de acordo com o encaminhamento pela aprovação da moção de aplauso? Então, a moção foi aprovada conforme proposta aos promotores de justiça, aos promotores e promotoras de justiça que atuam perante o Tribunal do Júri no Estado da Bahia, representados nesta moção de aplauso pela Procuradora de Justiça Armênia Cristina Santos, integrante desse colegiado, que atuou ao longo de 25 anos no Tribunal do Júri da capital, aprovada à unanimidade com a abstenção da conselheira Armênia Cristina Santos, por ser a homenageada. Nada mais havendo, encerro a presença. Pois não, antes de encerrar, o eminente corregedor quer fazer uso da palavra. Na realidade, primeiro, parabéns a Armênia, e tudo que foi dito aqui é a mais pura verdade. Embora a doutora Armênia seja muito humilde, quando fala que talvez não merecesse, e sim o próprio Ministério Público. Claro que eu voto a favor. Mas de qualquer forma, eu queria também parabenizar o nosso presidente, pelo convite feito a Lucal, que estava aqui. Lucal acabou de levantar, e para vir ver a sessão aqui do colegiado. Mas ele parece que não teve muito tempo e se retirou, mas eu conversarei com ele depois e darei um abraço nele. Agora, para que o conhecimento completo dele de como funciona esse Tribunal de Júri, ficou um pouco prejudicado
porque hoje Vossa Excelência pediu uma sessão mais célere, porque tem um evento, mas ele precisa voltar aqui, então, com muito tempo, para que ele fique até o final, mas tem que ser num dia em que haja a inscrição de saudação feita pelo nosso querido conselheiro Adalvo Dourado, porque aí ele teria conhecido completamente como funciona a sessão. Era esse encaminhamento que eu faria aqui também. Verdade, é justo esse registro, é bem justo. Ingressam na sala de sessões o eminente corregedor nacional do Ministério Público, doutor Ângelo Fabiano, doutora Norma Cavalcante também, procuradora adjunta, equipe da Corregedoria Nacional. Eu estou encerrando a sessão, corregedor, e eu já vou fazer um convite também para os conselheiros, aqueles que puderem e tiverem interesse de permanecer. Nessa sala de sessões vamos estar fazendo a apresentação dos projetos estratégicos, alguns projetos estratégicos ligados à área objeto da correição da Corregedoria Nacional e um bate-papo realmente para apresentar um pouco dos caminhos da nossa instituição. Então, nosso corregedor presente aqui, o Conselho Superior do Ministério Público, e eu já vou encerrar essa sessão para que possamos nos ajustar para iniciar esse momento com a Corregedoria Nacional. Agradeço, nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.